Olá ouvintes, trago hoje mais um podcast, mas diferente dos outros irei falar sobre o Covid-19, coronavírus. Eu sou Eliandro Saturnino e fico comigo do outro lado. Antes de avançar sobre o assunto, eu gostaria de apresentar uma frase rapidamente. Cito: não precisamos de tecnologia alienígena para saber que os animais selvagens transmitem vírus e doenças aos humanos. Por Eliandro Saturnino. Corona é o nome atribuído ao vírus Covid-19, cientificamente conhecido, pelo fato da sua formação estrutural assemelhar-se a uma coroa. Fora a sua aparência, decidiu-se atribuir um nome ao vírus para evitar discriminações futuras, sendo que os primeiros casos foram detectados na Ásia. E exemplos de perseguição a vetores ou transportadores de vírus e doenças já ocorreram no passado, tal como quando surgiu a febre amarela e descobriu-se que foram os macacos os portadores da doença, tendo contraído de um morcego. O que aconteceu? Penso que todos nós sabemos. Vários macacos foram mortos de forma indiscriminada, macacos de diversas espécies, até que medidas de proteção foram tomadas e de forma mais pesada para poder acautelar a situação. Quanto ao nome científico, Covid-19 descreve a doença. Isso, se dividirmos a palavra Covid em sílabas, teremos 3 sílabas. Co, que é a codificação do vírus da família Corona, Vi de vírus, D de doença e o 19 correspondente ao ano em que foi descoberta a doença. Sobre o ponto de partida do vírus, todos os rastros, como primeiros casos, primeiras mortes, apontam a cidade de Wuhan, China. E a justificação é de que a cidade tem um dos maiores mercados de venda de animais selvagens vivos do mundo. E foi lá onde vendiam o que já se considera ser o animal como hospedeiro intermediário do vírus. Hospedeiro porque contraiu de um morcego e, após isso, contaminou um humano. Chegou-se a essa conclusão através de testes feitos pelos cientistas chineses em cerca de 1000 animais selvagens vendidos ou dos mais vendidos do mercado de Wuhan, que os levou a concluir que o genoma do coronavírus presente no pangolim é 99% igual ao genoma do coronavírus encontrados em pacientes humanos. Este animal não aponta qualquer sintomas do vírus. Vale também ressaltar que é um animal em vias de extinção e que, pelas suas características, é bastante apreciado pelos chineses e vendido até ilegalmente. Um ATT rápido sobre o ser bastante apreciado não quer dizer somente em termos de comida, visto como comida. Tem características únicas que tornam um animal muito caro. Cientistas também já provaram que tal vírus não foi de criação laboratorial. E isso foi feito através da observação da formação estrutural do vírus. E pelo fato do mesmo ser totalmente desconhecido, daí ser conhecido ou cientificamente como o novo Covid-19. E sim, existe uma família do mesmo vírus. O Covid-19 é apenas o mais recente membro. Aquele primo que nunca aparece nas bodas, mas quando chega, todos sabemos que o boda vai bater. Na família coronavírus, nós temos um total de 7, com percentagem de mortalidade totalmente diferentes. Entre as 7 cito, temos 2 alfas e 2 betas, que é o nome científico que foi atribuído. Temos o SARS, que já é conhecido, que é a síndrome aguda respiratória, que surgiu em 2002 também na China, e, portanto, teve uma taxa de mortalidade de até 10%. O MERS, que afetou somente os países asiáticos, teve uma taxa de cerca de 35% de mortalidade. E o mais recente membro da família, Covid-19, com uma taxa até ao momento de 2%. Os sintomas do novo Covid-19 são os mesmos do que uma gripe: dores de garganta, dores de cabeça, nariz a gotejar, febres altas. Somente na primeira fase, em que entende-se que houve o contato com o vírus
nas zonas do nariz, da boca, do olho, e em que o vírus ainda está numa fase primária. Quando o vírus chega no nosso organismo interno, cito peito, pulmão, cito garganta, quando passa pela garganta, ele torna-se mesmo letal. As medidas de prevenção a serem apresentadas aqui e por qualquer outro meio de partilha ou obtenção de informação não devem ser vistas ou levadas de forma leve. Apesar de serem tarefas simples, devem ser feitas com a maior frequência possível. E são: lavar as mãos e a cara com água e sabão, usar constantemente álcool gel, esfregar por cerca de 20 segundos, lavar as superfícies e desinfetá-las constantemente. Lavar a mão após o contato com o dinheiro ou qualquer outra superfície exterior à sua casa. Ao espirrar ou ao tossir, eu recomendo mesmo fazer o uso do lenço, cobrir a face com o lenço, e não recomendo muito o uso do antebraço porque podemos estar a passar o vírus no antebraço e quem provavelmente na sua inocência toca-nos sem querer e está a propagar o vírus de forma inconsciente. Evitar também aglomerados, evitar cumprimentar. Temos de entender que estamos numa fase mesmo de distanciamento social e quem não quiser entender que fique chateado, mas que nós iremos evitar cumprimentar. Ingerir bastante vitaminas D e C porque estas fortificam o seu sistema imunitário. Portanto, dormir bem, alimentar-se bem, até porque estamos mesmo em casa, não saímos, então comer, praticar exercícios, pois o exercício tem a capacidade de revitalizar o corpo e a mente e manter-nos mais atentos. Portanto, apanhar sol, minha gente, eu percebo que estamos trancados, estamos fechados, mas temos de apanhar sol. Pelo simples fato de que a pele humana precisa mesmo daquela energia transmitida pelo sol. Aqueles raios solares são fundamentais para a pele humana, para a pele humana, perdão. E para isso e sobre isso, no caso, eu irei falar num outro podcast. Principalmente também sobre as medidas de prevenção, obedecer às orientações de ficar em casa e sair somente em situações necessárias extremas. E sobre situações necessárias e extremas, eu deixo mesmo a vosso parceiro. Não estou aqui para limitar ninguém, nem para dizer que deve fazer ou não fazer. Ok? Mas sobre prevenção, é só seguir as orientações apresentadas pelas instituições sanitárias nacionais e internacionais. Falar também sobre os óculos e as máscaras. Sobre os óculos não falam muito, mas é importante nessa altura, para quem usa lente de contato, usar mesmo óculos, armação, óculos, caixinha de óculos, certo? Isso porque assim evita-se o contato dos olhos com partículas, gotículas que correm no ar. Portanto, é recomendado, sim senhor, o uso de óculos e máscaras. Sobre máscaras, recomendo tanto a de pano quanto a de uso, quanto as máscaras simples ou as usadas nos hospitais, vulgarmente ditas, podem ser usadas, mas levando em conta as medidas de prevenção, certo? Levando em conta as condições de uso da máscara. Quanto à máscara de pano e a máscara simples ou de uso hospitalar, informar que elas não impedem das gotículas ou partículas infectadas do coronavírus penetrarem. Ela não tem essa capacidade de não penetração. Ela apenas evita a propagação. Quem usa e tem, se tossir, já sabe-se que as gotículas estarão todas concentradas na máscara, certo? A que protege tanto da contaminação quanto da propagação é a conhecida como N95. E são aquelas máscaras que prendem mesmo na parte facial. Ao usar a máscara, sente-se mesmo a máscara ficar fixa na zona frontal da nossa cara. Sobre prevenções, sintomas, penso que é tudo.
Portanto, antes de terminar, eu gostaria aqui de apresentar alguns, como é que eu chamaria? Algumas aldrabices, alguns casos equivocadamente apresentados sobre o novo Covid-19. E lá vai a primeira. Origem. Disse que esse vírus surgiu porque um chinês tomou uma sopa de morcego com pangolim. Irmã angolana. Não faz sentido. Não faz sentido porque aí estaríamos a levar o cenário para o lado discriminatório, certo? E é isso que nós queremos evitar nessa época de pandemia. E depois vem outra pergunta. Então, isso pode ser uma guerra biológica? Eu não posso firmemente afirmar de que se trata de uma guerra biológica, irmão angolano, porque até cientistas observando o vírus já provaram que não surgiu ou não foi feito de forma sintetizada, não foi uma criação laboratorial, certo? Não foi uma experiência de um ex-enzinho farmacêutico, certo? Esta informação é para descurar a ideia mesmo de uma possível guerra biológica, certo? E sobre guerra biológica dizer que também farei um podcast sobre ela. Outro ponto que falam equivocadamente sobre o coronavírus. O coronavírus não é uma sentença de morte. Se há uma contaminação, se tu apanhas o vírus, o coronavírus, tu não estás condenado à morte. Sim, o vírus de fato é o mais letal dentre a sua espécie e está a causar perdas humanas numa velocidade incrível. O que o torna mortífero é a rapidez e a facilidade e a eficiência do vírus dentro do organismo humano. Enquanto o HN1, só para termos uma noção, em termos de transmissão, uma pessoa infectada poderia contaminar até 2 pessoas. Para o coronavírus, uma pessoa infectada pode contaminar até 5. Então, quem apanha coronavírus ou quem contrai o coronavírus não tem uma sentença de morte. Isso porque o coronavírus até o momento ainda só tem uma taxa de mortalidade de 2%, certo? E nós também já temos vários casos de pacientes infectados e recuperados. E recuperados na totalidade, não parcialmente, na totalidade mesmo. Outra, máscaras. Na verdade, a máscara só passa a sensação de segurança, mas na maioria das vezes o uso incorreto leva à acumulação de vírus e de outro vírus. Pode até não se tratar de coronavírus. Estamos a falar de outros vírus, que também correm pelo ar, certo? E no caso do contato de uma máscara mal colocada, já sabemos que a mão pode ter tocado em algum lugar. Se tocamos na máscara, tiramos, voltamos a pôr, já podemos imaginar o cenário que estamos a criar. Portanto, o que se recomenda mesmo é somente o uso em lugares públicos, ok? Não remover, até substituir por outro. E principalmente recomenda-se o uso para pessoas contaminadas e ou com outras doenças infecciosas, ok? Recomenda-se que a melhor medida de prevenção é a de lavar constantemente as mãos com água e sabão. Sobre as encomendas. Irmã Eli, receber uma encomenda da China pode ser contaminado? Não, irmão angolano. Nem sequer faz sentido também, irmão angolano. Se calcularmos o período em que o produto leva para sair da China para Angola, podemos deduzir que o vírus já morreu a meio do caminho, certo? Outro ponto sobre o que apresentam de forma equivocada, que só afeta idosos. Não afeta somente idosos. Afeta toda a gente. Lembrar que é aquele primo que chega no boda e o boda vai cuidar. Então, esse é o cara, é o coronavírus. Afeta todo mundo, velhinhos, adultos, jovens, criancinhas, nenezinhos, todo mundo. Ninguém está isento de apanhar o vírus corona.